A Polícia Federal indiciou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Confirmamos que outros militares e ex-ministros foram indiciados. Imagine um plano audacioso, batizado de Punhal Verde e Amarelo, que, segundo relatos, teria ido além de manifestações e protestos. Este suposto plano incluiria estratégias detalhadas, reuniões discretas e intenções alegadamente direcionadas a ações extremas contra lideranças nacionais, como o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Tal narrativa lembra o enredo de um thriller político, mas trata-se de uma história que, segundo investigações, quase colocou em risco as bases da democracia brasileira. O questionamento que surge é: como um esquema tão complexo e audacioso poderia ter sido concebido nos bastidores? Mais ainda, o que levou figuras influentes, incluindo militares experientes, a serem mencionadas em apurações que apontam para uma tentativa de desestabilização da estrutura democrática do país? Neste vídeo, iremos explorar os detalhes sobre o que teria sido planejado, os nomes envolvidos e como as investigações desempenharam um papel fundamental para impedir consequências potencialmente graves. Antes de avançarmos, deixamos um questionamento reflexivo. Até que ponto o Brasil esteve próximo de enfrentar uma grave crise política e institucional? Devo te lembrar que é muito importante que você deixe o like e dê a sua opinião sobre o vídeo. Isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas interessadas nesse assunto. Fique comigo até o final, porque o que você está prestes a ouvir é mais do que uma história. É um alerta sobre os perigos que podem rondar até as democracias mais consolidadas. Para compreender os eventos que culminaram no plano conhecido como Punhal Verde e Amarelo, é necessário revisitar o Brasil de 2022, um ano marcado por intensas tensões políticas e sociais. O país vivia um cenário de polarização sem precedentes, com segmentos significativos da população, divididos entre apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro e aqueles que apostavam no retorno de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência. O ambiente político era permeado por desconfiança. O sistema eleitoral brasileiro, amplamente reconhecido internacionalmente pela sua eficiência, passou a ser alvo de questionamentos em redes sociais e outros meios. As urnas eletrônicas, que por décadas garantiram eleições rápidas e seguras, tornaram-se objeto de controvérsia, devido a narrativas que buscavam lançar dúvidas sobre o processo democrático. Nos bastidores do poder, as discussões eram intensas. Relatos indicam que figuras influentes, incluindo membros do alto escalão das Forças Armadas e aliados próximos de Bolsonaro, debatiam estratégias para lidar com o cenário pós-eleitoral. Com a vitória de Lula no segundo turno, o Brasil ingressou em um período de incertezas. Protestos começaram a ocorrer em frente a quartéis, com grupos reivindicando uma intervenção militar, alimentando a percepção de que algo maior poderia estar em gestação. Nesse contexto de insatisfação e conspirações, surgiram indícios de um plano alegadamente elaborado para impedir a posse do presidente eleito. Esse suposto plano, segundo investigações e apurações, envolveria indivíduos ligados a setores estratégicos, recursos avançados e propostas que, se concretizadas, poderiam romper com a ordem democrática. O que pode ocorrer quando a polarização e a desconfiança permeiam as instituições encarregadas de salvaguardar a estabilidade e o funcionamento do Estado democrático? O plano Punhal Verde e Amarelo foi descrito como um esquema audacioso e meticulosamente estruturado, com alegações de que seu objetivo seria atingir lideranças políticas de alto escalão no Brasil, incluindo o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Federal, o plano trazia características típicas de operações militares. Ele supostamente incluía o uso de armamento pesado, como granadas, metralhadoras e lança-rojões. Além disso, documentos apontariam para a possível utilização de substâncias químicas e biológicas, métodos que poderiam ser empregados de maneira discreta durante eventos públicos. O esquema
foi associado a um grupo de militares das Forças Especiais do Exército, conhecidos informalmente como Kids Pretos, e a participação de um policial federal envolvido na segurança do presidente eleito. Esses indivíduos, altamente treinados em técnicas de combate e operações clandestinas, seriam apontados como os principais articuladores do plano. Um documento identificado como Punhal Verde e Amarelo, alegadamente produzido durante o governo Jair Bolsonaro, teria detalhado as ações planejadas, incluindo possíveis consequências como a perda de vidas civis, classificadas como danos colaterais. A sofisticação do esquema supostamente envolvia medidas para anonimizar os envolvidos, como a utilização de linhas telefônicas registradas com documentos de terceiros e a comunicação por aplicativos criptografados, como Signal, além de codinomes inspirados em nomes de países. Apesar das alegações sobre a complexidade do plano, ele foi interrompido antes de ser executado. Investigadores atribuem isso a uma combinação de hesitação entre os conspiradores e ações das autoridades, que teriam atuado para desarticular o esquema. No suposto plano denominado Punhal Verde e Amarelo, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente eleito, foi apontado como um dos alvos principais. Para os idealizadores do esquema, sua remoção representaria a interrupção de um projeto político que dividia opiniões no país. Segundo as investigações, o plano teria analisado até mesmo aspectos relacionados à saúde do presidente eleito, incluindo suas visitas frequentes a hospitais, sugerindo métodos como envenenamento para incapacitar Lula de exercer suas funções. Geraldo Alckmin, o vice-presidente eleito, foi listado como o segundo alvo. A justificativa, de acordo com o planejamento revelado, seria evitar a continuidade de governo em caso de ausência de Lula. A estratégia visava criar um vácuo político que poderia ser preenchido por forças alinhadas ao plano. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, também foi identificado como um possível alvo. Na época, Moraes conduzia investigações envolvendo aliados do governo Bolsonaro e era considerado uma figura central na manutenção do equilíbrio institucional. Sua remoção, segundo o plano, buscaria enfraquecer o judiciário e abrir espaço para ações que poderiam comprometer a ordem democrática. A escolha desses alvos foi estratégica, levando em conta não apenas suas posições no governo, mas também o impacto institucional e político que suas ausências poderiam causar. A ideia, conforme apontado pelas investigações, seria desarticular a chapa vencedora das eleições e enfraquecer o sistema judicial, criando condições favoráveis para que os idealizadores assumissem o controle. O fato de os responsáveis por esse esquema serem descritos como indivíduos altamente treinados e integrados a estruturas de poder tornou o caso ainda mais preocupante. O plano conhecido como Punhal Verde e Amarelo não teria sido uma iniciativa isolada de indivíduos descontentes, mas sim, conforme as investigações sugerem, uma operação articulada por uma rede bem estruturada de líderes com experiência militar e acesso estratégico ao poder. No centro dessa rede estava o general da reserva Mário Fernandes, identificado como um dos principais mentores do esquema. Ele teria utilizado sua posição no Palácio do Planalto para facilitar aspectos operacionais do plano. Ao lado de Fernandes, outros militares de alta patente foram apontados como peças-chave na articulação. Entre eles estavam o Major Rafael Martins de Oliveira e o Tenente-Coronel Hélio Ferreira Lima, ambos com treinamento avançado em operações especiais. Esses oficiais, ligados às Forças Especiais do Exército, compunham o núcleo operacional do plano. A liderança do suposto esquema também teria envolvido conexões políticas e institucionais. Relatórios mencionam reuniões realizadas na residência do general Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e aliado próximo do então presidente Jair Bolsonaro. Essas reuniões, segundo as apurações, serviriam para discutir detalhes do plano e buscar apoio de outros membros do alto escalão militar. O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional na época, também foi citado em documentos como figura relevante na possível estrutura de crise que poderia ser implementada após a execução do golpe.
Além disso, os envolvidos contariam com uma rede de apoio dentro e fora do Exército, abrangendo oficiais de diversas patentes que teriam contribuído com informações, logística e até veículos militares. Mensagens interceptadas pela Polícia Federal teriam revelado divergências internas, incluindo a frustração de alguns líderes com a hesitação de outros membros do alto comando, evidenciando a complexidade da articulação. Essa suposta organização hierárquica, aliada à experiência militar dos envolvidos, conferiria ao plano um nível de sofisticação preocupante. Não se trataria apenas de um grupo dissidente, mas de uma operação planejada por indivíduos altamente treinados para atuar em cenários de alta complexidade, com a capacidade de mobilizar recursos e pessoas de forma estratégica. Contudo, como apontam as investigações, o sucesso de qualquer operação depende de sua execução, e foi nesse aspecto que o esquema começou a enfrentar dificuldades e desmoronar. Os investigados no caso do plano Punhal Verde e Amarelo utilizaram estratégias e recursos que, segundo as apurações, indicam um alto nível de sofisticação e treinamento. Essas ações, descritas como reflexo de operações militares clandestinas, foram estruturadas para maximizar a eficiência e minimizar o risco de detecção. O armamento mencionado no plano incluía granadas, metralhadoras, lança-rojões e munições descritas como não rastreáveis. Esses equipamentos, geralmente associados a cenários de combate extremo, não eram apenas armas disponíveis no mercado negro, mas equipamentos que provavelmente foram acessados por meio de redes internas das Forças Armadas. Além disso, foram detalhados supostos métodos de uso de substâncias químicas com o objetivo de incapacitar os alvos de forma discreta durante eventos públicos. A comunicação desempenhou um papel central na coordenação das ações. Os investigados criaram um grupo no aplicativo Signal, reconhecido por sua criptografia avançada e funcionalidade de autodestruição de mensagens. No grupo, denominado Copa 2022, os participantes utilizavam codinomes baseados em nomes de países como Japão e Alemanha para dificultar a identificação. Além disso, foram utilizadas linhas telefônicas registradas com documentos falsos ou de terceiros para garantir o anonimato. A logística do plano foi detalhadamente organizada. Veículos militares foram supostamente empregados em missões preparatórias, enquanto os movimentos dos alvos eram monitorados por meio de rotas, horários e até câmeras de segurança. Essas informações teriam sido cruzadas com mapas para criar cenários que facilitassem a execução das ações. Um ponto que chamou atenção foi a forma como possíveis danos colaterais foram abordados nos documentos apreendidos. A morte de civis, ou até mesmo de membros do grupo, foi classificada como perda aceitável diante do objetivo final. Essa abordagem revelou, segundo os investigadores, um grau de desumanização e radicalização que teria influenciado o planejamento. Embora o plano incluísse estratégias para ocultar rastros e operar de forma anônima, o uso de recursos oficiais e a necessidade de coordenação entre vários participantes criaram vulnerabilidades. Essas brechas foram exploradas pelas investigações da Polícia Federal, que conseguiram expor a complexidade e os limites da trama. Até esse ponto, o nível de organização relatado nas apurações surpreendia pela sofisticação. O desmantelamento do plano Punhal Verde e Amarelo foi resultado de uma investigação minuciosa conduzida pela Polícia Federal, que utilizou tecnologias avançadas, inteligência estratégica e cooperação interinstitucional. As provas reunidas permitiram revelar a profundidade da suposta conspiração e as conexões entre os envolvidos. Um dos principais elementos da investigação foi a análise de dados extraídos de celulares apreendidos. Com o auxílio de softwares israelenses especializados em recuperação de dados, agentes conseguiram restaurar mensagens apagadas, documentos e imagens que indicariam o envolvimento de diversos suspeitos no planejamento do esquema. Entre os materiais recuperados, destacou-se um documento intitulado Punhal Verde e Amarelo, que detalhava supostas etapas do plano, como o monitoramento dos alvos e táticas operacionais.
O uso de aplicativos criptografados, como Signal, foi outro desafio enfrentado pela investigação. No entanto, análises forenses avançadas possibilitaram o mapeamento das interações entre os participantes do grupo, revelando não apenas detalhes das operações, mas também divergências internas e o estado psicológico dos envolvidos. A geolocalização foi outra ferramenta crucial. Dados obtidos de torres de celular e câmeras de segurança ajudaram a rastrear os deslocamentos de veículos e indivíduos ligados ao caso. Esses dados permitiram à Polícia Federal identificar, por exemplo, o uso de um veículo oficial do Exército em dezembro de 2022, corroborando indícios de envolvimento institucional de alguns investigados. Outro aspecto relevante foi o vínculo entre os suspeitos e o Palácio do Planalto. Registros mostraram que documentos relacionados ao plano foram impressos na Secretaria-Geral da Presidência durante o governo Bolsonaro. Entre os envolvidos, o general Mário Fernandes teria utilizado padrões de nomenclatura, como nomes de modelos de carros, para camuflar informações sensíveis em seus arquivos. Além das provas materiais, depoimentos de delatores contribuíram para a investigação. Um exemplo foi o ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que forneceu informações sobre reuniões e lideranças relacionadas ao plano. Contudo, questionamentos sobre a credibilidade de seu depoimento levaram à solicitação de anulação de seu acordo de delação pela Polícia Federal. Com base em mensagens, documentos, registros de localização e análises forenses, a Polícia Federal construiu um caso abrangente, detalhando as dinâmicas do plano e os papéis atribuídos a cada participante. O caso teve impacto significativo nas Forças Armadas, consideradas um dos pilares da democracia brasileira. Embora o alto comando tenha repudiado oficialmente as ações, classificando-as como atos isolados de uma minoria, o envolvimento de militares de elite gerou críticas severas e levantou questões sobre a conduta institucional. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Defesa, General Braga Neto, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e outras 33 pessoas nas investigações das operações Tempus Veritatis e Contragolpe. Segundo a PF, os investigados são suspeitos de envolvimento em crimes relacionados à abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa. O relatório final do inquérito, com mais de 800 páginas, descreve uma cronologia de eventos ocorridos em 2022, alegadamente voltados a manter o ex-presidente no poder, incluindo planos de violência contra autoridades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Caso sejam condenados, as penas máximas previstas para os crimes atribuídos podem somar até 28 anos de prisão. A defesa de Jair Bolsonaro informou que só se manifestará após ter acesso integral aos autos do processo. Deixo aqui mais um vídeo que com certeza você vai gostar.